Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje nós daremos então continuidade ao estudo do ato administrativo e iremos tratar então do último tópico relativo a este tema, que seriam basicamente as formas de extinção do ato administrativo. Nós tivemos então a oportunidade de analisar o conceito de ato administrativo, a sua distinção em relação a outros atos praticados pela administração pública, seus elementos de validade, os vícios que podem ocorrer na prática de atos administrativos, que podem atingir cada um desses elementos. Conversamos sobre os atributos do ato administrativo e sobre os atos vinculados e discricionários, de modo que hoje nós iremos tratar então sobre as formas de extinção do ato administrativo. Percebam, pessoal, é lógico que um ato administrativo ele pode se extinguir de maneira natural, por ter pura e simplesmente cumprido os seus efeitos, correto? O ato é praticado com o objetivo de produzir determinados efeitos e uma vez que ele tenha cumprido esses efeitos, ele naturalmente estará extinto. Então, posso citar aqui como um exemplo para vocês uma portaria que concede férias a um determinado servidor público, correto? Então, essa portaria menciona o período das férias. Uma vez que o servidor público usufrua as suas férias durante esse período, o ato automaticamente deixará de produzir efeitos, correto? Então, nós podemos ter essa extinção dos efeitos do ato administrativo ocorrendo de maneira natural, porque ele já atingiu os seus objetivos. Agora, o que nós iremos conversar a partir de agora, tá? Não é especificamente essa extinção natural. Nós iremos conversar sobre as hipóteses em que a própria administração pública atua para extinguir um ato administrativo por ela praticado, seja porque o ato contém alguma ilegalidade, seja porque o ato deixou de ser conveniente e oportuno, seja porque o particular beneficiário do ato deixou de atender às condições necessárias para a continuidade desse ato, correto? Então, nós vamos conversar sobre as hipóteses em que a própria administração pública atua atua com o objetivo de extinguir, de desfazer um comportamento que anteriormente ela havia adotado, correto? Então, percebam, pessoal, as duas principais formas de extinção do ato administrativo e aquelas que efetivamente recebem maior atenção na doutrina e que também são objeto de maior cobrança em provas de concurso público são a anulação e a revogação. Nós já tivemos a oportunidade de conversar e diferenciar anulação e revogação de um ato administrativo quando conversamos lá atrás sobre o princípio da autotutela, quando analisamos as súmulas 346, 473 do STF, quando analisamos o artigo 53 da Lei nº 9.784 de 99, o qual afirma que a administração pública pode revogar os seus atos por razões de conveniência e oportunidade e deve anulá-los por razões de ilegalidade, correto? Tivemos a oportunidade de tratar disso. Porém, vamos conversar agora de modo específico sobre os institutos da anulação e da revogação. E sempre quando a gente faz isso, né, é interessante a gente buscar diferenciar esses dois institutos, fazer aqui uma espécie de quadro, né, tratando dos seguintes aspectos. Vejam, qual é o motivo, né? Quais são as razões da anulação e da revogação? De quem é a competência para anular e revogar? E quais são os efeitos da anulação e da revogação? Então, partindo destes aspectos, nós vamos afirmar em primeiro momento o seguinte, vejam, a anulação de um ato administrativo, ela deverá ocorrer por razões de ilegalidade. Quando um ato administrativo deverá ser anulado? Quando existir uma ilegalidade na sua prática, quando esse ato foi praticado com violação a uma regra ou com violação a um princípio contido no nosso ordenamento jurídico. Então, podemos apontar aqui, imaginar inúmeros exemplos, né? Vamos supor que uma licitação tenha sido realizada e uma determinada empresa tenha sido declarada a vencedora
desta licitação. Porém, posteriormente se constata que houve uma fraude nesta licitação, se constata que essa empresa ela não atendia às exigências descritas no edital da licitação, porém ela se utilizou de certidões, de documentos adulterados, falsificados para demonstrar que ela atendia, né? Ora, a administração pública se deparando com essa situação, o que ela deverá fazer? Ela deverá declarar a nulidade desta licitação, correto? Se já foi celebrado o contrato, então deverá anular aquele contrato administrativo e essa anulação, logicamente, que vai atingir o processo licitatório como um todo. Percebam, pessoal, se a anulação ela decorre de razões de ilegalidade, porque o ato foi praticado com afronta ao ordenamento jurídico, quem que possui a competência para anular? Vejam, tanto a administração pública pode promover a anulação de um ato ilegal, quanto o Poder Judiciário. Isso decorre do que a gente estudou lá no início das nossas aulas, né? Do chamado princípio da inafastabilidade de jurisdição, correto? Então, sempre que um ato trouxer lesão ou ameaça de lesão a direito, ele poderá ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, e se esse ato foi praticado pela administração pública, é evidente que o Judiciário poderá, então, decretar, né, ou declarar a nulidade da decisão, do comportamento adotado pela administração pública, tá? Vamos imaginar aqui na nossa licitação que a empresa que ficou lá em segundo lugar, tá? Ela não está conformada com o resultado daquela licitação e ela, em primeiro momento, apresenta um recurso administrativo. A administração pública julga o seu recurso administrativo improcedente. O que a empresa classificada em segundo lugar pode fazer? Ora, ela pode buscar a via judicial e tentar lá demonstrar que houve uma ilegalidade no ato que declarou outra empresa vencedora do certame. E com isso ela pode pleitear, então, que seja reconhecida a nulidade daquela licitação, correto? E se o judiciário efetivamente se convencer da existência de um vício, da existência de uma ilegalidade, é evidente que poderá, então, reconhecer, né, e decretar a nulidade daquele procedimento licitatório, correto? E, por fim, aqui, pessoal, vejam quais são os efeitos da anulação, né? Percebam, a regra, a gente vai ver na sequência, né, algumas exceções aqui, mas a regra é que a anulação de um ato administrativo ela produz efeitos ex tunc, produz efeitos retroativos, ou seja, né, os efeitos da anulação retroagem à data em que o ato foi praticado, de modo a desconstituir todos os efeitos decorrentes desse ato. Tá? Por que deve ser assim? Por que o reconhecimento da nulidade de um ato administrativo deve produzir efeitos ex tunc? Pessoal, isso é uma consequência lógica da hierarquia das normas existentes no nosso ordenamento jurídico. Façam uma análise comigo aqui no seguinte sentido, né? A gente sabe que no topo lá do ordenamento jurídico está a Constituição Federal, correto? Depois nós temos lá os tratados internacionais sobre direitos humanos, que de acordo com aquela decisão do STF, lá podem ter o status supralegal. Né? Depois nós temos as leis complementares e ordinárias. E abaixo das leis nós vamos ter os atos administrativos. Primeiro os atos normativos, gerais e abstratos, né? Os regulamentos, as resoluções, as instruções normativas, e depois os atos de efeitos concretos. Né? Os decretos, as portarias, as resoluções, etc. Né? Pessoal, analisem comigo o seguinte, né? O ato administrativo, ele é um ato infralegal. Ele está abaixo da lei, ele é subordinado à lei. Se um ato administrativo é praticado com alguma ilegalidade, e esse ato, então, produz alguns efeitos, no momento que esse ato venha a ser anulado, no momento que a sua nulidade é declarada pela administração pública e pelo judiciário, se nós fizéssemos o seguinte, não, os efeitos que esse ato produziu serão preservados, serão mantidos. Qual que seria a consequência disso? A gente estaria subvertendo a hierarquia das normas, percebem?
Isso significaria o seguinte, ó, no momento que este ato ilegal, esse ato administrativo ilegal permaneceu em vigor, se os seus efeitos forem mantidos, se os seus efeitos forem reconhecidos, né, este ato teria prevalecido sobre a lei. Percebem? Se eu tenho um ato que contraria a lei, ele produz efeitos durante um determinado período de tempo, e lá na frente ele é anulado, e aí a gente diz, não, os efeitos que ele produziu serão mantidos e serão preservados. Ora, o que isso significa? Significa que no período que o ato esteve em vigor, ele prevaleceu sobre a lei, correto? Então, a razão pela qual a anulação ela deve, né, em regra, lógico, a gente vai ver algumas exceções na sequência, a razão pela qual a anulação deve produzir efeitos ex tunc é uma razão lógica, é uma consequência da hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico. Se o ato está subordinado à lei e ele foi praticado com violação à lei, ele não poderia ter produzido qualquer efeito. Logo, estes efeitos deverão ser desconstituídos. Correto? Pessoal, feitas essas observações sobre a anulação, vamos analisar agora a figura da revogação. Vejam, em que medida a revogação se distingue da anulação? Primeiro, quais são os motivos, quais são as razões que conduzem a administração pública a revogar um ato administrativo? Razões de conveniência e oportunidade, correto? Então, lembram que a gente estudou, que a administração pública, ao praticar determinados atos administrativos, atos discricionários, ela faz uma análise da conveniência e da oportunidade. Ela faz uma análise visando aferir qual é a solução que melhor satisfaz ao interesse público. Então, no momento que faz aquela análise, a administração pública pode entender que a prática de um determinado ato é conveniente e oportuna. É conveniente e oportuna, é satisfatória ao interesse público. Porém, posteriormente, em uma nova análise, em uma nova aferição, pode constatar o seguinte, olha, esse ato deixou de ser conveniente e oportuno, deixou de atender ao interesse público, então nós iremos revogá-lo, correto? Vamos ficar aqui no mesmo exemplo da licitação. A própria Lei 8.666 de 1993, ela prevê que a autoridade competente pelo procedimento licitatório poderá anular a licitação em caso de ilegalidade ou revogá-la por razões de conveniência e oportunidade, correto? Então vamos imaginar que a administração pública promove uma licitação para a aquisição de um determinado bem ou para a contratação da prestação de um determinado serviço, publica o edital de licitação, acreditando então que várias empresas irão comparecer e que a administração pública vai conseguir contratar aquilo por um valor interessante, por um valor mais acessível, E o que acontece? Comparece apenas uma empresa. E como comparece apenas uma empresa, essa empresa não oferece nenhum desconto em relação ao valor máximo estabelecido no edital. Percebam, pessoal, a administração pública ela tem duas opções aqui. Ela pode firmar o contrato com essa empresa. Compareceu apenas uma empresa a uma licitação e essa empresa, como não havia ali concorrência, ela ofereceu um valor, ela ofereceu uma proposta idêntica ao valor máximo de referência estabelecido no edital. Então a administração pública colocou lá, a gente não vai pagar por esse bem mais de R$1 milhão. Compareceu apenas uma empresa, ela foi lá, não, minha proposta é R$1 milhão. E eu não vou baixar nada, eu sou a única aqui. Vejam, beleza, terminou a licitação, analisou a documentação da empresa, tudo ok. O que a administração pública pode fazer? Ela pode contratar com essa empresa. Mas ela pode, fazendo uma análise de conveniência, de oportunidade, decidir por revogar essa licitação. E futuramente, olha, acho que houve alguma coisa errada aqui. Será que a gente não fez algo errado no edital, que só uma empresa participou? Vamos trabalhar novamente esse edital, tentar tornar ele mais acessível, não colocar tantas exigências, que aí a gente talvez consiga trazer mais empresas, ter mais competitividade e obter uma redução de preços. Percebe? A administração pública ela tem essa possibilidade,
ela pode revogar o edital daquela licitação, pensando lá na frente em publicá-lo novamente, né, com algumas alterações de modo a ter mais competitividade, né? Ou então a administração pública, né? Vamos imaginar que um órgão público faz uma licitação, declara uma determinada empresa vencedora, mas posteriormente há uma mudança bem incisiva na direção desse órgão público, toda a diretoria do órgão público é trocada, né? E eles falam o seguinte: não, a gente vai fazer uma análise de todas as licitações em andamento para ver o que é efetivamente necessário, tá? O que está dentro das nossas prioridades, do nosso planejamento. E eles falam: olha, essa licitação aqui, embora o gestor público anterior julgasse que era adequado, que era interessante, nós entendemos que nesse momento não é nossa prioridade adquirir esse bem ou esse serviço. Vamos revogá-la. Correto? Pessoal, eu não vou aqui entrar no mérito, tá? De quando que essa revogação pode ocorrer, da questão do contraditório, da ampla defesa. Isso a gente vai analisar oportunamente quando falar de licitação, tá? Mas eu quero que vocês entendam, né? Que a administração pública, então, ela pode revogar um procedimento licitatório por razões de conveniência e oportunidade, por achar que aquela contratação, né, pretendida já não atende satisfatoriamente o interesse público. Tá? Vejam, como a revogação envolve análise de conveniência e oportunidade, de quem que é a competência para revogar? A competência é exclusiva da administração pública. Tá? Cuidado, tá? Quando eu falo aqui competência exclusiva da administração pública, eu estou dizendo o seguinte: quem tem competência para revogar é o órgão, é a autoridade que praticou o ato. Tá? O que eu quero dizer aqui para vocês, quero que vocês entendam, é que o judiciário ele não pode revogar atos praticados pelos demais poderes. Ele não pode revogar uma licitação, uma licença expedida, né, uma licitação promovida ou uma licença expedida pelo Poder Executivo. Correto? Porque se o judiciário fizesse isso, a gente já falou anteriormente, né, ele estaria substituindo o juízo de conveniência e oportunidade feito pelo gestor público pelo seu próprio juízo de conveniência e oportunidade, e isso configuraria uma afronta à separação dos poderes. Agora, é evidente, pessoal, que se o judiciário pratica um ato administrativo, se o judiciário atua como administração pública, é evidente que ele pode revogar o seu próprio ato administrativo, correto? Então, se um tribunal de justiça promove uma licitação, olha, o próprio tribunal de justiça pode revogar essa licitação? Lógico, tá? Então tenham claro isso. A competência para revogar é apenas da administração pública, é apenas do órgão da autoridade que praticou o ato. Não compete ao Poder Judiciário revogar atos administrativos praticados pelos demais poderes do Estado. Ele pode apenas revogar os seus próprios atos administrativos. E os efeitos da revogação, evidentemente que são efeitos ex nunc, tá? São efeitos ex nunc, porque, veja, não há ilegalidade na prática do ato, correto? Ora, se não há ilegalidade na prática do ato, não há por que desfazer eventuais efeitos que ele tenha produzido até aquele momento, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que um servidor público é removido para uma outra região, para uma outra localidade, e em face dessa remoção, ele passa a fazer jus a um determinado adicional. Vejam, vamos supor que posteriormente a administração pública resolva, então, revogar essa portaria de remoção, porque não é mais de interesse público que esse servidor permaneça exercendo suas atribuições naquela localidade. Pessoal, o que ele recebeu a título de adicional durante o tempo que ficou lá está preservado, está mantido, né? Não faz nenhum sentido a gente imaginar. Isso até resultaria aí em situações, né, de enriquecimento sem causa da administração pública, etc. Né? Não faz nenhum sentido. O ato de remoção foi revogado. O servidor tem que retornar à sua origem. Ele retorna à sua origem, dali em diante não vai mais fazer jus à percepção daquele adicional. Mas o que recebeu durante o período que atuou em outra localidade, não há razão por que reverter, não há razão por que determinar que o servidor seja obrigado à devolução daqueles
valores. Situação diferente seria se um servidor passasse a perceber, né, aí de maneira ilegal, um adicional, uma gratificação. Eventualmente, nessa situação, o reconhecimento da nulidade do ato que concedeu esse adicional, essa gratificação, poderia produzir efeitos ex tunc, determinando então ao servidor a devolução de valores percebidos de modo ilegal, correto? Tá? Pessoal, então basicamente seriam essas, tá? As diferenças aí entre a anulação e a revogação dos atos administrativos. Na sequência eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas limitações, sobre algumas restrições que se aplicam à hipótese de revogação. Lembrando, né? Isso nós já estudamos, tá? Quando tratamos lá da Lei nº 9.784, de 99, falamos sobre o princípio da autotutela. Vejam, a administração pública ela possui um prazo para anular alguns atos administrativos. Qual é esse prazo, de acordo com o artigo 54 da Lei 9.784, de 99? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então veja, pessoal, cuidado, tá? A gente tem que ter o seguinte cuidado. A administração pública ela tem um prazo de 5 anos para anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Este prazo ele não se aplica a atos que tenham importado em prejuízo para o particular, correto? Esse prazo só irá se aplicar quando o ato praticado pela administração pública trouxe um benefício para o particular, para o destinatário. Então, por exemplo, um ato que concede um adicional, uma gratificação, um ato de promoção de um servidor público, a administração pública ela pode anular esses atos se constatar alguma ilegalidade na prática? Lógico que pode, né? Mas ela tem um prazo para fazer isso. Esse prazo é de 5 anos. Caso ela não promova essa anulação nesse prazo, tá? O ato estará tacitamente convalidado em virtude do princípio da segurança jurídica que nós tivemos a oportunidade de estudar anteriormente. Agora, isso não se aplica a atos que tenham gerado prejuízos. Tá? Se a administração pública aplica uma sanção a um particular ou até mesmo a um servidor público, essa sanção ela pode ser revista a qualquer tempo, tá? Isso está previsto no artigo 65 dessa mesma lei. Essa sanção ela pode ser revista a qualquer tempo quando surgirem fatos novos que demonstrarem a inadequação da sanção aplicada. É o que a gente chama de revisão do processo administrativo, tá? É a mesma coisa da ação rescisória, né? Guardadas as devidas proporções aqui, tá? Mas vamos fazer aqui uma analogia com a ação rescisória lá no processo civil ou com a revisão criminal no processo penal. Tá? A gente sabe, tá? Que mesmo que uma sentença tenha transitado em julgado, ela pode ser objeto de ação rescisória quando surgir algum elemento, algum fato novo a demonstrar, né, a inadequação daquela sentença. Veja, pessoal, a mesma coisa no processo administrativo. Se a administração pública, em um processo administrativo, aplica uma sanção, uma penalidade a um particular ou a um servidor público, essa sanção, essa penalidade, ela pode ser revista decorridos 10, 15 anos, se, lógico, surgirem fatos novos que demonstrem a sua inadequação. Então, a regra do artigo 54 não se aplica a atos que trouxerem prejuízos. E, lembrando, né, esse prazo de 5 anos para a administração pública anular os atos de que decorram benefícios favoráveis para os destinatários, ele também não vai se aplicar nos casos em que exista má-fé. Acredito que tinha uma questãozinha sobre isso lá na prova de vocês, né? Era mais ou menos uma situação lá em que a administração pública promovia o enquadramento de alguns servidores, né? E ela promovia esse enquadramento de maneira irregular, né? Vejam, em um caso, os servidores não haviam dado causa, né, para esse enquadramento irregular, então eles estavam protegidos. Decorridos mais de 5 anos, a administração pública não poderia determinar o retorno desses servidores à situação anterior.
mas tinha lá um caso que falava, né, que um servidor tinha utilizado diplomas, documentos falsos para obter os benefícios desse enquadramento, ou seja, evidentemente ele tinha agido de má fé. Então, nesse caso, é lógico que mesmo depois de decorridos mais de 5 anos, a administração pública praticou um ato que trouxe benefício para um particular, para um servidor. Esse ato foi praticado de maneira ilegal. Decorreram mais de 5 anos, mas o beneficiário do ato agiu com má fé, ele contribuiu para a consumação da ilegalidade. É evidente que, nesse caso, a administração pública ainda poderá adotar medidas visando a anulação desse ato. Correto, pessoal? Vejam, como eu havia mencionado anteriormente para vocês, né, nós temos alguns atos que, pela sua própria natureza, não podem ser revogados. Tá? Quais são os atos que a doutrina aponta como atos que não são passíveis de revogação? Tá? Primeiro, os atos que geraram direito adquirido. Tá? Então, veja, pessoal, se um ato gera um direito adquirido a um particular, se a lei estabelece, olha, diante de uma determinada situação, há um direito subjetivo de um particular a um determinado comportamento da administração pública. É evidente que, posteriormente, a administração pública não poderá revogar este ato. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um particular se dirige, então, à sede da prefeitura do seu município e solicite uma licença. Eu cito bastante esse exemplo, me desculpem, às vezes é um pouco repetitivo, mas acho que são exemplos que ilustram bem as situações que a gente está estudando, né? Um particular se dirige lá à sede da prefeitura do seu município e solicita uma licença para parcelamento e edificação do solo urbano. Ele quer edificar, quer construir lá no seu terreno, enfim. A administração pública analisa toda a documentação e constata que, de fato, esse particular preenche os requisitos, né? Então, esse particular ele tem ali o direito subjetivo à obtenção desta licença, certo? Ele tem o direito subjetivo à obtenção dessa licença. Uma vez que a licença seja concedida, a administração pública não mais poderá revogá-la, correto? Esse ato gerou um direito adquirido para o particular, né? Pessoal, só cuidem do seguinte, ó, a administração pública não pode revogar. Ela não pode depois, alegando razões de conveniência e oportunidade, voltar atrás na concessão da licença. O que ela pode fazer? Ela pode cassar a licença se, eventualmente, esse particular, ao promover o parcelamento, a edificação lá no seu terreno, agir de modo contrário à lei. Ele não observar as prescrições da lei de zoneamento urbano, construir naquele local um empreendimento que não poderia ser construído naquela região da cidade, construir de modo irregular, percebe? Nesse caso, a administração poderá cassar a licença. Ou, né, se houver alguma ilegalidade na concessão, lá na frente a administração pública descobre que o particular utilizou documentos falsos para conseguir a licença, pode anular, percebem? Agora, não pode, pura e simplesmente alegando razões de conveniência e oportunidade, razões de interesse público, revogar, correto? Segunda situação, de atos que não podem ser revogados. Atos vinculados. Pessoal, isso é muito lógico. Por que um ato vinculado não pode ser revogado? Olha, porque na prática de um ato vinculado não há análise de conveniência e oportunidade. Concorda comigo? O que é a revogação? Desfazimento de um ato administrativo, extinção de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Se num ato vinculado não há análise de conveniência e oportunidade, como que vai ocorrer a revogação de um ato vinculado? Não há esta possibilidade, correto? Lembram lá da concessão de horário especial para o servidor estudante, né? O servidor terá direito a horário especial, o servidor estudante terá direito a horário especial diante da incompatibilidade entre o horário escolar e o horário da repartição. Vejam, isso é um ato vinculado. A administração pública vai lá e concede horário especial para o servidor e depois resolve, então, revogar. Não existe essa possibilidade. Se ela faz isso, ela estaria agindo de modo ilegal, estaria agindo expressamente
de modo contrário ao que estabelece a lei, tá? Atos enunciativos, correto, pessoal? Atos enunciativos são aqueles atos que apenas declaram uma situação, né? São as certidões, as declarações concedidas pela administração pública, não são atos que visam produzir alguma situação jurídica, modificar alguma situação jurídica, eles apenas declaram uma situação pré-existente, né? Então, uma certidão que diz que o particular está em dia com as suas obrigações tributárias, né? Uma determinada empresa está em dia com a fazenda pública municipal, com a fazenda pública estadual, esse é um ato enunciativo, né? Vejam, pessoal, como que não há como a administração pública revogar esse ato. Essas certidões ela tem um prazo de validade. Se a administração pública emitiu uma certidão dizendo que a determinada empresa está em dia com suas obrigações perante o fisco, durante o prazo ali estabelecido naquela certidão, esse ato ele vai produzir efeitos normalmente. A empresa vai poder se utilizar dessa certidão. Claro, se houve um erro na emissão da certidão, cabe à administração pública emitir uma nova certidão, mas não existe a revogação, correto? De um ato que apenas declara. Porque, veja, o objetivo da revogação é o ato deixou de atender ao interesse público, então a gente precisa mudar, né? A gente precisa produzir uma alteração jurídica para tornar a atuação da administração pública mais conveniente e oportuna, né? Ora, se o ato ele apenas enuncia, declara uma situação, não há que se falar, então, em alteração de efeitos jurídicos, não há que se falar aí em análise de conveniência e oportunidade. Atos cujos efeitos já se exauriram, lógico, né? Um servidor lá tem deferido uma licença para tratar de assuntos particulares. Ato discricionário. Pode ser revogado na vigência da licença? Pode. Mas ele obteve a licença pelo período de 3 meses. Decorreu o prazo, o ato cumpriu seus efeitos, não há que se falar em revogação. Tá? E por fim, né, pessoal, os atos preclusos. Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma comissão de licitação tenha declarado uma empresa vencedora de um procedimento licitatório. Tá? Depois que a comissão de licitação declara a empresa vencedora, o que deve ocorrer? O processo licitatório tem que ser homologado pela autoridade competente. Depois da homologação, o contrato tem que ser assinado. Percebe? O que vai acontecendo? A comissão declarou a empresa vencedora. O processo foi homologado pela autoridade competente. A administração pública pode voltar atrás e revogar o ato que declarou a empresa vencedora? Não, já ocorreu a preclusão, né? O ato posterior de homologação confirma aquele ato anterior de declaração da empresa vencedora. Assim como a posterior assinatura do contrato irá confirmar a homologação, correto? Então ocorre a preclusão, né? Esses atos posteriormente praticados, eles implicam na preclusão dos atos anteriores, de modo que a administração pública não mais poderá revogá-los, entenderam? Declarou a empresa vencedora. Essa decisão pode ser revogada? Pode. Agora, a licitação foi homologada. Opa, pera lá. Aí já não podemos revogar a decisão que declarou a empresa vencedora. O contrato foi assinado. Poderemos revogar a decisão? Não, não poderemos, correto? Ocorreu a preclusão em relação àquele ato anteriormente praticado. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma distinção que é bem importante e é apontada de modo preciso pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é a distinção entre atos ampliativos e restritivos de direito. Tá? Por que essa distinção é importante? Porque essa distinção ela pode ter consequências sobre os efeitos da anulação. Tá? Vejam, eu disse para vocês que os efeitos da anulação, por uma questão lógica, por uma questão de hierarquia das normas, por uma questão de integridade do ordenamento jurídico, são ex tunc. Ou seja, se um ato foi praticado de modo ilegal, ele não poderia produzir nenhum efeito. Né? Ou seja, a anulação ela deve retroagir às origens do ato. Né? É lógico que isso, na teoria, é incontestável. Concorda comigo?
né? Se um ato é ilegal, ele não pode produzir nenhum efeito. Teoricamente, esse raciocínio é perfeito, ele não pode ser objeto de contestação. Agora, na prática, a gente vai se deparar com situações em que essa teoria ela não pode ser aplicada, né, de modo irrestrito, porque nós nos depararíamos com situações de extrema injustiça, situações absurdas e situações que implicariam em violação ao princípio da segurança jurídica. Tá? Pessoal, o princípio da segurança jurídica, da boa-fé, né? Talvez até mesmo o princípio da moralidade. Pessoal, vamos lembrar uma coisa, ó, a administração pública ela está submetida ao princípio da legalidade. Então, se ela praticou um ato ilegal, esse ato não poderia produzir efeitos, esse ato deve ser anulado, e essa anulação, em regra, deveria produzir efeitos retroativos. Mas a administração pública também está submetida ao princípio da segurança jurídica. Ou seja, ela deve atuar de modo a preservar, de modo a garantir a manutenção de situações jurídicas que já estão consolidadas, que geraram benefícios a terceiros, tá? Principalmente se esses terceiros, né, não deram causa, não contribuíram para a consumação de nenhuma ilegalidade, correto? Então, a administração pública ela está submetida a esses dois princípios, legalidade e segurança jurídica. Então, em algumas situações, embora um ato tenha sido praticado com ilegalidade, em virtude do princípio da segurança jurídica, se faz necessária a preservação, se faz necessária a manutenção de alguns dos seus efeitos, tá? Para que os particulares, principalmente quando não deram causa à ilegalidade, não sejam fortemente prejudicados, correto? Não sejam surpreendidos, tá? Por uma decisão tomada pela administração pública, correto? Então vejam, né? O que seriam atos ampliativos de direito? Né? Como o próprio nome indica, são atos que trazem benefícios para um particular, para um servidor público. Né? Então, nesses casos de atos ampliativos de direito, lógico, desde que exista boa-fé, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele afirma o seguinte, né, que nesses casos, quando a anulação atinge um ato ampliativo de direito e o beneficiário desse ato tiver agido de boa-fé, os efeitos da anulação devem ser ex nunc, devem ser dali em diante. O exemplo que o professor Celso Antônio cita aqui, né, é o de um servidor que de boa fé recebia uma aposentadoria e posteriormente é constatado um erro a maior no cálculo dos valores devidos. Veja, o que a administração pública deve fazer nessa situação? Se ela resolver, então, reconhecer ali o equívoco, o vício, né, a ilegalidade no ato de concessão daquela aposentadoria. Claro, desde que não tenha decorrido o prazo, né, de 5 anos, porque se decorrer o prazo de 5 anos já está convalidado. Dentro desse prazo. Dali em diante, o servidor recebe o valor correto, sem restituir o que foi pago indevidamente à administração pública. Correto? Isso é uma decorrência do princípio da segurança jurídica, do princípio da boa-fé. Se o beneficiário do ato não deu causa àquela situação de ilegalidade que lhe beneficiou, e posteriormente a administração pública pleiteia então o retorno à situação anterior, tá? Isso não pode significar, né? Não pode significar então que o particular seja obrigado a restituir valores supostamente recebidos de maneira ilegal. A administração pública dali em diante retorna na situação correta, mas não vai obrigar, não deve obrigar, né, lógico, né, não deve obrigar o particular a promover a restituição. Tá? Isso implicaria em violação ao princípio da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade às instituições, certo? Veja, pessoal, lógico, né, que em muitas situações a gente vai se deparar, sim, com a administração pública afirmando que houve um equívoco na concessão de um benefício, de uma aposentadoria, de um adicional, de uma gratificação, e solicitando, muitas vezes, de maneira automática, até mesmo determinando desconto automático em folha de pagamento de servidor, né, para que promova a restituição do que foi erroneamente percebido. A gente tem que analisar caso a caso, se houve, né, ou não má-fé desse servidor ou do beneficiário do ato, correto?
Outro ponto que deve ser analisado também é que a administração pública ela deve garantir, antes de tomar esse tipo de decisão, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao beneficiário pelo ato. Né? Então, servidor, você está recebendo a mais. Né? Vamos descontar automaticamente em sua folha de pagamento o que você recebeu a mais durante... Não, pera lá. Instaura, né, um processo administrativo, dá a oportunidade do servidor se manifestar, correto? Para que ele possa eventualmente se defender, demonstrar que não houve má fé. Né? Então, pessoal, o que deve ocorrer nesses casos, tá? Se não for comprovada a má fé, dali em diante, né, passa a receber o valor correto, mas não será obrigado a restituir eventuais valores recebidos a mais, né, principalmente se não houver contribuído para a ilegalidade. Agora, situação diversa é quando se tratam de atos restritivos de direito, atos que trazem prejuízos para o particular. Né? Então, vamos pensar aqui numa portaria de demissão de um servidor público. O que acontece quando um servidor público é demitido e, futuramente, ele consegue, na via administrativa ou judicial, ser reintegrado ao serviço público, ele consegue reconhecer a nulidade dessa portaria de demissão. Veja, pessoal, nós estamos falando de um ato que trouxe prejuízo ao servidor. A partir do momento que ele for reintegrado, como que fica a situação dele? Então ele volta a trabalhar e a partir dali ele volta a receber a sua remuneração como se nada houvesse acontecido? Não. Né? Os efeitos do reconhecimento da nulidade da portaria de demissão operam ex tunc, ou seja, o servidor ele é reintegrado e ele vai fazer jus a receber todas as remunerações, tá, que ele deveria ter recebido se não houvesse sido demitido ilegalmente, eventuais promoções por tempo de serviço, a que ele faria jus, né, quinquênios e todos os outros benefícios dos quais ele foi privado por conta da demissão ilegal, correto? Então, se o ato é ilegal, trouxe um prejuízo para o particular, aí sim, a sua anulação vai produzir efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Sempre importante fazer essa distinção, tá? Porque a legalidade é importante, né? É fundamental a administração pública se submeter à lei, mas a legalidade também não pode ser utilizada como forma de gerar prejuízos a particulares, a beneficiários de decisões administrativas que agiram de boa fé e principalmente não contribuíram para essa ilegalidade. Pessoal, trouxe aqui para vocês então algumas jurisprudências para servir de exemplos para essas situações que eu mencionei anteriormente. Né? Vejam, decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso especial, anulação de ato administrativo, desligamento de servidor relativamente incapaz, distúrbio psiquiátrico grave, reintegração. Vamos ver ali o item 3 do acórdão, que é o mais importante. A anulação de ato administrativo de desligamento de servidor opera efeitos ex tunc, sendo cabível indenização referente aos vencimentos devidos relativamente ao período, ao período que decorreu ali, né, entre a concretização do ato anulado e a efetiva reintegração. Então, aqui nós estamos diante de um ato que gerou prejuízo ao particular, né, no caso aqui ao servidor público, e que posteriormente teve sua nulidade reconhecida. Qual que é a situação, qual que é a consequência disso? Essa nulidade, ela produz efeitos ex tunc, retroativos. O servidor é reintegrado e faz jus à percepção de todos os vencimentos que deveria ter recebido se tivesse permanecido no exercício das suas atribuições, se não houvesse sido ilegalmente desligado. Agora, percebam a diferença nessa situação. Né? Decisão do Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aposentadoria por idade, trabalhadora rural, economia familiar, professora municipal aposentada, cancelamento do benefício, erro administrativo, efeitos ex nunc. É correto o cancelamento de aposentadoria por idade, como trabalhadora rural, a professora municipal aposentada pelo regime estatutário, uma vez que a atividade rural, nesse caso,
não é indispensável a sua subsistência, mas os efeitos do cancelamento, consideradas as peculiaridades da situação concreta, são apenas ex nunc. Estávamos diante aqui de um ato que gerou um benefício, um ato ampliativo de direito, e que não houve má-fé da beneficiária, ela não concorreu para a consumação dessa ilegalidade. Foi um erro da administração. A administração pública, ao analisar eventual pedido, cometeu um equívoco, não verificou que já possuía uma aposentadoria pelo regime estatutário ou que essa aposentadoria rural não era essencial à sua subsistência e deferiu mais um benefício. Posteriormente constatou o erro. Constatou o erro? Beleza. Cancela, mas não determina a devolução dos valores pagos até aquele momento. Outra situação, também envolvendo benefício previdenciário, pessoal. Cancelamento, erro administrativo, boa-fé, impossibilidade de devolução dos valores. Vejam ali o item 1 do acórdão. Essa corte vem se manifestando no sentido da impossibilidade de repetição e devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado, dado o caráter alimentar das prestações previdenciárias. Consoante orientação das turmas componentes da terceira sessão dessa corte, não é possível o desconto de valores na renda mensal do benefício previdenciário se isso implicar redução à quantia inferior ao salário mínimo. Ou seja, pode cancelar o benefício previdenciário se houve alguma ilegalidade na sua concessão, pode diminuir, Agora, não determinar a devolução dos valores quando isso decorrer exclusivamente de erro administrativo. Uma última decisão aqui, tá, pessoal? Vejam. Abono de permanência, concessão, erro da administração, cancelamento do benefício, restituição ao erário, impossibilidade, boa-fé do aposentado, natureza alimentar da verba. Não vou ficar lendo aqui todo o acórdão, A mesma lógica, tá? Então, se a administração pública, por conta de um equívoco, concede um abono, concede um adicional, concede uma gratificação a um servidor que está agindo de boa fé, é evidente, Houve a ilegalidade, foi constatada, beleza, vamos cancelar, a partir dali vai receber o valor correto. Mas não cabe aplicar retroativamente, fazer com que o reconhecimento dessa ilegalidade opere retroativamente para determinar ao servidor ou ao aposentado a devolução aí de valores percebidos de boa fé. Pessoal, para a gente encerrar, tá, o tema da extinção do ato administrativo, eu vou conversar um pouquinho sobre outras formas, sobre outras formas de extinção do ato administrativo que também, não com tanta frequência quanto a anulação e revogação, mas também são objeto de cobrança em questões do exame da ordem, em questões de concurso público, e não só isso, pessoal? Quem evidentemente aí um dia vier a trabalhar na administração pública, se tornar servidor público, é necessário conhecer esses conceitos, tá? E mesmo quem for advogar, eventualmente você vai advogar lá para um particular que tem uma demanda contra a administração pública, é importante você conhecer essas situações, tá? O que é a cassação, pessoal? Cassação, vejam, a cassação é a extinção do ato administrativo que irá ocorrer quando o administrado, quando o particular, quando o beneficiário do ato deixa de atender às condições necessárias para o seu exercício. Então, vocês já ouviram falar da cassação da licença para o exercício de uma determinada profissão. Ora, por que ocorre a cassação da licença para o exercício de uma profissão? Porque o profissional, que obteve inicialmente aquela licença, que foi concedida por um conselho de fiscalização profissional, um engenheiro, um médico, um arquiteto, ele de alguma maneira praticou uma infração, ele de alguma maneira praticou um ato que demonstrou que ele deixou de atender às condições necessárias para continuar exercendo aquela profissão. Então percebam, aqui a gente não está falando de anulação. Não houve uma ilegalidade na concessão da licença àquele profissional para exercer a atividade. Tampouco estamos falando em revogação, A administração pública não está agindo motivada por razões de conveniência ou oportunidade. Não, foi uma conduta do próprio particular, beneficiário do ato, correto? Foi uma conduta dele
ao descumprir determinadas normas, ao descumprir as exigências para a manutenção do ato, ao cometer uma infração no exercício da atividade, que vai motivar, então, a administração pública a cassar a licença para o exercício de uma profissão, cassar a licença para o funcionamento de uma empresa, cassar a licença para dirigir um veículo, etc. Correto? Claro que isso deve ser precedido do exercício do contraditório e da ampla defesa. Tá? O que é a caducidade, pessoal? Vejam, a caducidade é a extinção do ato em consequência da superveniência de uma norma legal proibindo a situação que o ato autorizava. Como assim? Então, imagine a seguinte situação, né? Imaginem que um particular, né, vai lá e pede para a administração pública uma licença para instalar um empreendimento comercial ou um empreendimento industrial em uma determinada região de uma cidade, tá? E ele tem essa licença deferida. Tá? Posteriormente, a Câmara de Vereadores do município aprova uma lei e o prefeito sanciona, né? Sanciona lá o projeto aprovado pela Câmara, a Câmara aprova um projeto de lei, o prefeito sanciona, transformando aquela área onde está localizado esse empreendimento comercial, esse empreendimento industrial, em uma área exclusivamente residencial. Então, o que aconteceu aqui? Houve a superveniência de uma lei que tornou a situação que aquele ato autorizava ilegal. Correto? Claro, né, pessoal? Aqui a gente vai ter que discutir aqui caso a caso, né? A gente não estudamos ainda, né, a responsabilidade do Estado, né? Pode ser cabível aqui, o Estado pode ser obrigado eventualmente a indenizar o particular que se sentiu, lógico que vai ser prejudicado, né, pelo advento dessa norma, né? Isso é uma situação que deve ser analisada caso a caso, né? A responsabilidade do Estado ela pode decorrer de atos lícitos, não apenas de atos ilícitos, então existe a possibilidade, e a gente tem que analisar também se essa lei, né, ela produziu efeitos concretos, se ela gerou prejuízo apenas para um ou para alguns indivíduos, né? E não se é uma norma que afeta de maneira geral e abstrata uma série de indivíduos, né? Então, no caso, né, comprova ali um prejuízo que atingiu exclusivamente o proprietário daquele empreendimento comercial ou alguns proprietários, a administração pública eventualmente pode ser obrigada a indenizar, né, esse prejuízo sofrido por esses particulares, tá? Isso é objeto para outra discussão. O que eu quero que vocês entendam aqui é o conceito da caducidade, né? O que é? Olha, eu tinha um ato administrativo que me autorizava uma determinada situação. Autorizava eu exercer uma atividade, autorizava eu ter um empreendimento em uma região da cidade, autorizava eu ter uma indústria operando uma determinada atividade, mas surge uma lei que torna aquela situação até então permitida ilegal. Irá ocorrer então o que a gente chama de caducidade do ato administrativo, tá? Pessoal, quando a gente for estudar serviço público, tá? A gente também vai falar de caducidade. A caducidade de um contrato de concessão de um serviço público, ela tem um sentido diferente, né? Ela tem um sentido diferente. Não se confunde com a caducidade do ato administrativo, né? Então, quando que ocorre a caducidade de um contrato de concessão? Por exemplo, um município tem um contrato de concessão com uma empresa para a prestação do serviço de transporte coletivo. Quando que ocorre a caducidade dessa concessão? Quando a empresa descumpre o contrato. Então, a caducidade lá no tema do serviço público, ela tem um sentido diferente, né? Caducidade é a extinção da concessão por descumprimento do contrato pelo concessionário. A caducidade lá no serviço público, ela tem um sentido diferente daquele que é atribuído à caducidade na teoria do ato administrativo, tá? Caducidade em relação ao ato administrativo é quando surge uma norma legal que impede a manutenção daquela situação. E por último, tá, pessoal, a gente tem a contraposição, né? O que é a contraposição? Ela vai ocorrer quando a administração pública pratica um ato, mas posteriormente
é editado um novo ato que contradiz o conteúdo do ato anterior, né? O próprio termo aqui já indica, ó, contraposição. Pratica um ato, mas na sequência é expedido um novo ato que se contrapõe ao ato anterior, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a administração pública nomeia um servidor público para um cargo de provimento efetivo, para um cargo de provimento em comissão, tá? E posteriormente, por alguma razão, é produzido um ato de exoneração desse servidor público. Veja, não houve anulação da nomeação, não houve revogação da nomeação, né, pessoal? O que houve aqui é um ato de... um novo ato, percebe? A gente tinha um ato, né? Ato de nomeação. E foi praticado um novo ato que desconstitui, que contraria os efeitos do ato anterior. Isso seria, portanto, a contraposição. Qual que é a diferença da caducidade? Na caducidade surge uma norma legal, uma lei que torna inviável a manutenção do ato administrativo. Aqui na contraposição a gente tem pura e simplesmente um novo ato administrativo que contradiz o conteúdo do ato anteriormente praticado. Correto, pessoal? Vejam. Sobre ato administrativo, então, seria basicamente isso que eu gostaria de tratar com vocês. Tá? Se eventualmente tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, tá? É um assunto bastante extenso, tem bastante informação, né, relativa ao ato administrativo. Se eventualmente vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre ato administrativo, me mantenha à disposição, tá? Pode me mandar as perguntas lá pela ferramenta do professor tutor, podem mandar e-mail, podem comentar abaixo do vídeo ali se quiserem, fiquem à vontade, tá, pessoal? Para fazer comentários, críticas, né? Estou aberto a críticas, a sugestões. Em princípio não irei apagar nenhum comentário, né? A não ser que, lógico, né, sejam comentários aí que ausentes de qualquer razoabilidade, né, que não tenham pertinência ao assunto das nossas aulas, mas se sintam à vontade, tá, para comentar, para sugerir, para criticar, né, de modo que a gente possa sempre aprimorar o nosso estudo, tá? E, pessoal, então nas próximas aulas a gente vai aí falar sobre a organização da administração pública brasileira, correto? Precisamos conversar ainda um pouco sobre a administração direta e indireta, sobre a descentralização, sobre a desconcentração administrativa, órgãos, entidades, autarquias, fundações públicas, empresas estatais. Esse vai ser, então, o tema dos nossos próximos encontros, né? Ou das nossas próximas aulas, né? A organização da administração pública brasileira, correto? Então, eu desejo a todos aí uma boa semana, tá? E até o nosso próximo encontro para iniciar aí esse novo assunto. Um abraço a todos e fiquem bem. Tchau, tchau.